Hoje à noite, nós estamos seguindo a sequência do livro de Apocalipse. Nós iniciamos no ano 2023, estamos terminando 2025, que eu acho que é pouco também, né? Então vamos terminar, em nome de Jesus, o livro de Apocalipse. E eu quero convidá-los para abrir sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos observar hoje, a partir do versículo 9 em diante, observando o que Deus ele tem a compartilhar conosco acerca das detalhes que vão vir sobre a Nova Jerusalém, sobre a Cidade Santa. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Essa aqui é a descrição da capital do céu. Essa descrição da capital do céu, ela começa no capítulo 21 e ela vai até o capítulo 22. Ela se estende até o capítulo 22. Embora que seja uma longa passagem da Escritura, a gente pode pensar aqui que levaria tempo para que a gente possa ler toda. Não há muito o que acrescentar. Ela já está se explicando, então pode-se até quase ter uma ideia completa só quando a gente lê o texto bíblico. Não precisa ser embelezada. O texto bíblico, ele já mostra a sua beleza por completa de como será a Nova Jerusalém. Há pouca coisa aqui que pode ser explicadas e enriquecidas à medida que vamos avançando. Mas basicamente, a própria Escritura é tão magnífica que por si só, ela já é o bastante para a gente começar a compreender a glória do céu eterno. E antes de a gente analisar esse texto, antes de a gente poder perceber o que esse texto nos mostra, eu já tenho dito que o nosso desejo é de que um dia nós possamos estar na presença do Senhor nosso Deus. Jesus, ele fez uma promessa maravilhosa para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele promete uma casa, ele promete um lar, ele promete uma morada. E lá em João capítulo 14, versículos 2 a 3, diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais e vós também. Deus preparou um lar para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é crer que Ele existiu, não é crer que Ele foi uma pessoa que passou por essa história. Crer assim é fácil, é simples, mas é crer que Jesus Cristo, Ele se torna para você o seu Senhor. O que significa seu Senhor? Senhor, você obedece. E onde você encontra as palavras de Jesus Cristo? Na Bíblia. E toda vez que o Senhor Jesus Cristo ele fala, aquele que tem Jesus como seu Senhor, ele obedece o que diz na palavra de Deus. Ele não questiona. Ele diz assim: não, Senhor, não, essa parte aqui é muito pesada, eu vou pular, eu vou fazer outra coisa. Não, aqui não. O Senhor é meu Senhor, mas não é tanto Senhor assim, tanto Senhor assim, não. Não é assim que funciona. Se Ele é o seu Senhor, Ele precisa ser o seu Senhor de forma total. Não só Senhor, mas Ele também deve ser o seu Salvador. Nós cometemos pecados contra o Senhor nosso Deus. E esses pecados que foram começados desde Adão e vão manchando nossa história, manchando sem ter nenhum tipo de saída, nem se você desse 50 mil chibatadas contra suas costas, não seria suficiente para pagar o preço dos seus pecados com relação ao Senhor Deus. Nem que você andasse daqui à cidade de Manaus toda, 30, 40 quilômetros, 50 voltas, pagando o preço, não seria suficiente para você pagar o preço do pecado cometido contra o Senhor nosso Deus. Porque o pecado que nós cometemos contra o Senhor Deus é um pecado de nível eterno. Nós cometemos pecado contra Deus em questões eternas. Somente uma oferta de tamanho eterno poderia resolver esse problema. Então, mesmo que você fosse pregado na cruz, no lugar de Jesus Cristo, você não conseguiria pagar o preço do seu pecado. Não conseguiria. Só Jesus Cristo foi capaz de fazer isso. Só Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é Deus
e também ele é homem. Deus perfeito. Não houve culpa, não há pecado, não há condenação, não há nada que o culpe. E homem, porque ele representou a raça humana para que pudesse morrer na cruz por nossos pecados. Só ele foi o sacrifício perfeito na cruz pelos nossos pecados. Mas isso significa que todos são salvos a partir da cruz? Não, nem todos são salvos. Somente aqueles que declararem o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, esses são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que um dia decidiram confessar Jesus Cristo, dizerem, não só pelo levantar de mão, mas pelo coração, por tudo, dizer, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero que o Senhor Deus seja meu Senhor, meu Salvador, que o Senhor Deus possa morar no meu coração, para que eu possa ter vida eterna e vida em abundância. É o texto que Deus diz mais na frente, para essas pessoas que declararam Jesus Cristo como Salvador, Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Desejo aqui é distrair dessa sessão apenas o pensamento, na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai, a Nova Jerusalém, há muitas moradas. Na casa de meu Pai, só moram junto comigo aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Salvador e tornaram Jesus como sendo seu Senhor. Na casa de meu Pai, Jesus Cristo prometeu voltar e levar esses para morarem na casa de meu Pai, na Nova Jerusalém. Um dia, Jesus Cristo ele vai voltar. Um dia, Jesus Cristo vai levar o seu povo e vai fazê-los morar na casa de meu Pai. Nesses primeiros versículos do capítulo 21, nós vemos a cidade santa. Nós vemos a cidade que é descida do céu, a capital do céu. Para que eu possa representar isso, pedi para o Estevão colocar a figura de um livro muito interessante. Essa figura desse livro representa o peregrino, é o livro O Peregrino da Alvorada, da série das Crônicas de Nárnia. E este episódio aqui é um episódio muito bonito, belo. Talvez se vocês já viram o filme, vocês devem lembrar desse ratinho, né? Ele não gostava muito de ser chamado de ratinho não, né? O nome dele é Hip-Chip. Nessa ocasião, eu vou citar aqui o que o livro de C.S. Lewis, ele fala no livro O Peregrino da Alvorada. Diz assim: eles nem tentaram impedi-lo, pois tudo parecia inevitável, ou já havia acontecido antes. Ajudaram-no a baixar seu pequeno coracle. Coracle é esse lugar onde ele está, onde só cabia um remo. Então ele tirou a espada, ele então virou para eles e jogou a espada sobre a água e disse: eu não vou precisar mais dessa espada. Em seguida ele se despediu deles, tentando parecer triste por causa de sua partida, mas ele tremia de felicidade. Lucy, pela primeira vez e pela última vez, ela fez aquilo que ela sempre quis fazer. Ela abraçou e ela acariciou. Depois ele entrou rapidamente no coracle e empunhou o remo, e a corrente levou embora. Muito escuro como os lírios, mas nenhum lírio crescia na onda. Aquilo era uma encosta verde e lisa. O coracle subiu cada vez mais rápido, subindo belamente o flanco da onda. Por um instante, apenas por um instante, vimos sua forma e a de Hip-Chip no topo exato.
Então ele desapareceu. E desde então ninguém pôde afirmar que tenha visto Hip-Chip, o rato. Mas eu creio que ele chegou salvo ao país de Aslan, que ainda está vivo lá até hoje. Essa cena é uma cena que é fictícia, escrita por C.S. Lewis, mas que descreve o anseio desse pequeno rato de chegar à terra de Aslan. E se os irmãos bem sabem, o que C.S. Lewis ele faz é uma configuração muito evangelística. Ele faz a figura de Aslan, o grande leão, como sendo Jesus, e a terra de Aslan como sendo o céu. Ali há o anseio de Hip-Chip de chegar até o céu, o anseio do coração que todo cristão deve ter. O céu é o lugar onde nós viveremos, e aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e têm Ele como seu Senhor e Salvador, viveremos para sempre. O Senhor sabe que temos desejo de conhecê-lo. O Senhor sabe sobre algo sobre as nossas vidas. E assim como nós somos viajantes aqui nesta terra, que é estrangeira, uma terra que é estranha, uma terra que não é o nosso último lugar, onde nós estamos hospedados, nós temos então o desejo de chegarmos e passarmos e chegarmos à terra do nosso Pai, na casa do Pai. É onde Ele está nos esperando, é onde Deus preparou morada para nós. Deus, Ele conhecendo nossa expectativa e sabendo que nós gostaríamos de compreender, Ele nos concedeu esse vislumbre do céu no capítulo 21 de Apocalipse. Ele mostra aqui os detalhes que são absolutamente impressionantes, avassaladores, gloriosos. E nós também devemos ansiar a casa do Pai. Assim como nós temos desejo de tanto ter coisas nesta terra, casa terrena, casa que traga conforto, devemos muito mais, em níveis eternos, em níveis eternais, ansiar o céu, a morada eterna junto ao Pai. Isso deve moldar nossas prioridades, isso deve moldar nossa vida, nossos afetos, o que nós fazemos aqui. Isso deve moldar como nós pensamos no nosso dia a dia, como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos. Isso molda nosso comportamento, inclusive. E quando nós chegamos no capítulo 21, é importante lembrar que o arrebatamento já aconteceu, a tribulação já aconteceu, o juízo do Armagedon também já passaram, o reino milenar terminou, todos os pecadores foram lançados dentro do lago de fogo, o grande trono branco já emitiu a sua sentença final. E aqui está João descrevendo a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, então, nada mais é do que a capital da eternidade. É no meio de uma nova criação que está a capital, uma joia diamantada chamada Nova Jerusalém. O tempo acabou e a eternidade começa. Aqui nos primeiros 8 versículos de capítulo 21, nós recebemos a introdução dos novos céus, da nova terra, e nos foi dado o vislumbre da capital, adornada como noiva, preparada para o seu esposo. A cidade mencionada no livro de Hebreus, agora aqui é descrita. Abraão, os patriarcas, todos eles nos esperam lá. Nós também aguardamos a cidade cujo arquiteto, o construtor, é o próprio Deus. Um dia nós nos encontraremos com os heróis da fé. Um dia nós nos encontraremos com os olhos voltados para a pátria celestial. Nós também devemos viver em santidade. Nós devemos aguardar a cidade santa chegar, a cidade eterna chegar. E aqui, a partir do versículo 9, João é conduzido a contemplar a cidade perto. Olha o que diz versículo 9 em diante, que diz assim, Apocalipse 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito
até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tinha grande e alta, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade, aquele que falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então o versículo 17 diz assim: mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Nós vamos observar aqui, meus irmãos, que aqueles que habitarão nessa cidade, habitarão numa cidade que será gloriosa. O anjo conduz espiritualmente a um grande monte, onde ele contempla a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como esposa do Cordeiro. As características mais marcantes é esta: tendo a glória de Deus, escrita no versículo 11. A cidade não precisará de sol, já falei isso na outra semana. A cidade não vai mais precisar de lua, porque a glória de Deus, ela iluminará todo o lugar. Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 23, ele diz assim: a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deus, ele iluminará toda a cidade. Nós temos aqui então Deus Pai, aquele que preparou a cidade para nós. Nós vamos observar o Cordeiro, a luz, uma luz resplandecente. É por isso que não vai mais precisar de sol, não vai mais precisar de lua, não vai precisar de qualquer outro tipo de iluminação, porque a glória de Deus será revelada de forma tão clara, tão plena, que vai iluminar todas as coisas. O livro de Isaías, capítulo 60, versículo 19, a palavra de Deus, ela reforça essa ideia, e eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías 60 e verso 19, o texto bíblico, ele diz assim, Isaías 60 e 19: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Não terás mais sol, não terás mais luz do dia, não terá mais luar, não terá mais nada, porque a glória do Senhor será a luz que ilumina a todas as coisas. E a primeira coisa que impressiona João ao ser levado ao alto monte, quando ele olha para cima, contemplando a cidade santa, a nova Jerusalém, é que ela possui a glória de Deus. Aquela luz resplandecendo em seu interior é a luz do céu, é a luz da cidade, é a luz que emana da cidade. E eu creio que encherá todo o novo céu e encherá toda a nova terra. Chamará a atenção para a majestade maravilhosa e o caráter do Senhor. João aqui, ele tenta descrever para nós essa luz, e ele se esforça com tanto empenho, que nós lemos no versículo 11, dizendo: o seu resplendor, toda a cidade irá brilhar. A cidade onde a glória habita, ela era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. É esse resplendor que irá refletir a luz do Senhor nosso Deus.
É a palavra usada que é colocada no Novo Testamento grego, significando algo que a luz é concentrada, onde a luz é irradiada. Seria como sendo uma lâmpada, algo em que a luz existe, concentrada e vai emanar para todo o resto da criação. João então vê a cidade santa como sendo uma grande luzeiro, onde a luz apenas vai emanar. Porém, essa luz não passa através de uma película fina de vidro, como se fosse uma lâmpada, mas é uma luz que vai refletir a partir do Senhor nosso Deus. O texto bíblico ele fala de pedras preciosas como jaspe, e é precioso pensar no entendimento do antigo, até do Antigo Testamento, porque o jaspe, o moderno, ele é um tanto quanto opaco, mas esse, entretanto, aqui é um jaspe, e aqui a palavra grega, ela fala então jaspe, que é uma palavra que é equivalente, quase idêntica a outra, em que nós temos, não é uma tradução transliteral, mas a compreensão de algo que é cristalino, algo que é um diamante perfeito, algo que é extremamente brilhante, algo que não há manchas, não há nada que possa impedir a sua transparência, a sua cristalinidade, não sei se existe essa palavra, mas a sua beleza em todo aquele seu cristal. Esse ano completamos 19 anos de casado, e o que simboliza esse ano de casado são águas marinhas. Então procurei algo que fosse simbolizado como sendo águas marinhas, e existe uma pedra azul, bonita, muito linda, né? Então observei e disse, é isso que eu vou dar para Kelly como sendo simbolismo dos 19 anos. Então um anel como sendo águas marinhas, algo muito brilhante, muito brilhoso. Não chega nem perto a um cristal real, né? Que é caríssimo. É algo então que está muito, muito abaixo, mas além daquilo, ali que o bolso ainda consegue ali dividir em 10 parcelas. Mas então observe, Deus usa algo tão bonito, tão transparente, para refletir aquilo que demonstra o próprio céu, aquilo que ele chama de a cidade santa, a Nova Jerusalém, o nosso lar celestial. Deus, ele compara com diamantes que nós podemos ver. João, ele se esforçou, mas João aqui, talvez ele não chegue nem perto da beleza que hoje ele contempla lá no céu, não chega nem perto daquilo que realmente será a nossa beleza dessa nova cidade. Quando chega ao ponto de nós chegarmos perto de uma gema perfeita, de um cristal bonito, de algo que possa ser maravilhoso de se contemplar, mas hoje podemos então perceber que eles têm um deslumbre daquilo que será na eternidade. É exatamente isso que João ele quer dizer com essa expressão, jaspe cristalino, pedra preciosa, impecável, diamante, não como luz incidindo sobre ele, mas com a luz emanando dele, saindo de Deus, saindo do próprio Deus, refletindo suas cores, como sendo um arco-íris, espalhando-se por todo o novo céu, por toda a nova terra, por toda a cidade santa, por toda a Nova Jerusalém. E isso será por toda a eternidade. Toda a cidade é descrita como sendo joia de jaspe cristalino, translúcido, um diamante perfeito, a luz de Deus que brilha de dentro dele, refletindo com todo o esplendor, fazendo com que possa iluminar tudo o que existe. Assim como o sol ele ilumina os nossos caminhos, hoje, um dia, a glória de Deus iluminará toda a eternidade. Assim como hoje somos dependentes da luz, a luz artificial, nós somos dependentes também da luz natural, do sol, do reflexo da lua. Um dia nós iremos viver debaixo da glória de Deus, iluminando todas as coisas que existem. Um dia. Enquanto nós não chegamos lá nesse lugar maravilhoso, nós podemos agora refletir a luz de Cristo que habita em nossos corações. Enquanto nós não chegamos lá ainda no céu, na Nova Jerusalém, nós podemos viver aqui nesta terra
para os crentes, de modo que a glória de Deus possa ser vista em nós. Mas talvez há pessoas que ainda não tenham Jesus como Salvador. Talvez possa haver pessoas que ainda não tenham Cristo como seu Senhor e Salvador, e possam dizer: mas e quanto a mim? Ainda sobre você há somente trevas, não reflete a luz de Cristo. Infelizmente, para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia é muito clara para dizer a condição de dizer: ainda são inimigos de Deus, ainda são escravos do pecado, ainda estão apartados do Senhor Deus. Não há morada nessa nova Jerusalém para aqueles que não creem em Jesus Cristo e que não são seus filhos. Não há, pelo contrário, há condenação eterna, há juízo eterno, porque não tem Jesus como sendo seu advogado, não tem Jesus como sendo seu Salvador, não tem Jesus como sendo seu Senhor. Só Jesus pode mudar essa situação. E quando Jesus ele muda essa situação, nós passamos de sermos inimigos de Deus para sermos filhos de Deus, com lugar reservado na morada eterna de Jesus Cristo. Depois de escrever a aparência geral, João ele passa a descrever o design exterior da cidade. E é o último tópico que eu quero compartilhar com os irmãos. Nessa cidade, ele descreve como tendo muralhas grandes, altas, 12 portas, guardadas por anjos, identificadas com nomes das 12 tribos de Israel, fundamentados na muralha, trazem nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade será uma cidade quadrada, perfeitamente simétrica, medindo 2.400 quilômetros de comprimento, de largura, de altura. Suas muralhas, a espessura dela, 72 metros de espessura dessa cidade. Tudo muito proporcional, tudo muito equilibrado, tudo muito belo, tudo muito refletindo o caráter de Deus. Os materiais que serão usados na cidade do Senhor nosso Deus são de incomparável esplendor. Muralhas de jaspe, diamantes, ruas de ouro puro, como vidro transparente, fundamentados e ornamentados com pedras preciosas, multicoloridas, portões feitos com pérolas gigantescas. E essas pérolas simbolizam o sofrimento de Cristo, assim como a ostra produz ali as pérolas a partir da ferida. A salvação eterna nasceu a partir do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E cada vez que entramos pelos portões, nós seremos lembrados que a nossa entrada é a partir da graça de Deus, pela glória do que aconteceu lá no Calvário, Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. É assim, é a cidade, é como enorme e perfeita gema grande em um diamante, que vai refletir a glória de Deus em luz infinita, espetáculo de luzes, toda a eternidade banhada pelo esplendor radiante de Deus. Isso será impressionante, irmãos, porque a aparência geral será de uma joia grande e colossal, um cubo grande de 2.400 quilômetros de largura, de altura, a espessura de 72 metros, uma imensa gema diamante cristalina, irradiando a glória de Deus por toda a eternidade, espalhando suas cores por toda a nova criação. Eu sei que Deus ele ama a beleza. Eu sei que Deus ele ama o que é bonito, o que é belo. Eu sei disso porque quando nós vimos a natureza criada, nós percebemos a sua beleza. Eu sei disso porque quando nós vemos as coisas que Deus ele fez, cada detalhe, como ele construiu as coisas criadas, nós percebemos como Deus ele é cuidadoso com as coisas bonitas que ele fez. Nós vemos isso por conta
lampejos do brilho da criação, do reflexo colorido que Ele fez através do arco-íris. O arco-íris pertence ao Senhor, e na variedade de cores que tem no arco-íris, nós podemos perceber o como que Deus, Ele ama o que é belo, como que Ele fez os seus detalhes nas flores, na beleza da sua criação, como que Deus, Ele se manifesta plenamente na beleza que vai irradiar em todos os lugares. É uma beleza resplandecente, inacreditável e incomparável. Não há nada que nós possamos fazer que possa comparar com a beleza que Deus, Ele tem na sua criação. Essa é a aparência geral. Mas o anjo é generoso com João, o anjo foi generoso conosco também. Ele não se limitou a mostrar apenas a visão ampla, mas ele permanece tempo suficiente para que João observe de perto esse diamante flamejante. E é assim que nós passamos da aparência geral para a segunda característica, que ele mostra o design exterior. É impressionante. Nós precisamos reconhecer que nossas palavras, os nossos conceitos humanos não são suficientes. A nossa mente vai ter dificuldade para compreender, mas nós podemos captar o suficiente para que os nossos corações, eles se encham de esperança, se encham de alegria. Mas nós precisamos não deixamos de deixar de dizer algo importante. Nós não podemos distorcer a revelação de Deus. A gente pode ler dezenas e dezenas de comentários sobre o Apocalipse, sobre o livro de proféticos, e aqui o que mais pode incomodar é quando alguém afirma, bem, o que isso realmente significa, e passa a dar uma interpretação aqui que é subjetiva. Não é assim. Não há como dizer mais do que o texto ele se revela. Se for fazer isso, vai ser um significado diferente. Nós só saberemos de todos os detalhes lá no futuro, quando estivermos lá para vivenciar cada um dos seus detalhes. Mas até lá, nós precisamos entender o que Deus ele trouxe nos nossos registros bíblicos. Mas até lá, nós precisamos compreender esta realidade. Ele não escreveu em enigmas, nem foi algo místico a ser decifrado, nem foi por especulação humana. Ele simplesmente revelou como é. E é por isso que considero perigoso alguém poder afirmar que o texto diz isso, mas ele significa outra coisa. O que nós sabemos é o que a Bíblia diz, e isso é o que nós podemos e devemos proclamar. E encerrando, quero dizer que o céu, ele é um lugar real. O céu, ele é um lugar tangível. O céu é um lugar ordenado. O céu é um lugar perfeito. Assim como Deus, ele é Deus de ordem, Deus perfeito. Nós devemos refletir essa realidade, vivendo aqui nesta terra, na expectativa de vivermos na morada eterna do Senhor, nosso Deus, que é santa, que é centrada em Cristo. Depois de escrever a glória, depois de escrever o design da cidade, da Nova Jerusalém, João encerra a sua visão exaltando a grandiosidade do lar celestial. Ele exalta a oportunidade de participar desta revelação. Ele observa tudo aquilo. Ele descansa nas promessas do Senhor nosso Deus. E quanto a nós? O que nós devemos fazer enquanto isso? Nós devemos viver de forma piedosa para o Senhor nosso Deus. Nós devemos, em primeiro lugar, observar se nós já somos habitantes desta morada celestial. Nós precisamos então observar nossas vidas e perguntar a nós mesmos: será se Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados? Será se eu sou um salvo do Senhor Jesus Cristo? E se eu morresse hoje, onde eu estaria? Será se eu estaria na presença do Senhor, meu Deus?
Eu viveria na eternidade com o Senhor, para sempre com o Senhor? Esta é uma pergunta importante. Ela reflete a sua realidade no futuro. Mas não só reflete sua realidade no futuro, mas também para aqueles que são cristãos, reflete sua realidade no presente. De modo que nós podemos e devemos viver para a glória de Deus aqui nesta terra. Nós devemos viver nesta terra aqui, refletindo o que Deus Ele é em nós, para que através de nossas vidas nós possamos compartilhar de Jesus Cristo para outras pessoas, e outras pessoas possam reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembre-se disso. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode tirar nossas angústias. Só Jesus, Ele pode nos colocar juntos com aqueles que irão morar na casa do Pai. Só Jesus pode nos dar uma nova vida. Só Jesus, Ele pode transformar a nossa vida de modo que agrade a Ele daqui em diante para toda a eternidade. Sem Jesus Cristo, nós continuaremos perdidos. Sem Jesus Cristo, a condenação é certa. Sem Jesus Cristo, a morte eterna é o castigo certo para aqueles que não reconhecerem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que Deus possa nos abençoar nesta noite e Ele possa aplicar sua palavra nos nossos corações. Baixe sua cabeça e vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra, ela nos ensina acerca do céu, acerca da Nova Jerusalém, nos fala que um dia nós iremos morar na casa do Pai. Um dia nós iremos habitar juntamente com o Senhor Jesus Cristo, num lar celestial perfeito, bonito, preparado para aqueles que são filhos do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nos ajude a viver de modo que Te agrade aqui nesta terra. Nos ajude a colocar nossas vidas dentro do padrão de Jesus, para que nós possamos também refletir a luz de Cristo através de nossas vidas. E enquanto os irmãos estão orando de cabeças baixas, eu quero perguntar nessa noite se há alguém que, olhando para a sua própria vida, percebe que ainda não tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e que não tem certeza da sua salvação, e que não sabe para onde vai quando morrer, mas hoje ouviu a palavra do Evangelho, palavra pregada, anunciada, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está nos céus, e que hoje à noite quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Há alguém? Essa é uma decisão que só você pode fazer, nenhum outro pode fazer por você. Mas se há alguém que ainda não tem Jesus como Salvador, faça um sinal, nós queremos orar por você. Há alguém? Nós Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Ela nos incomoda, ela nos mexe, ela nos faz refletir, ela nos coloca em condições que nós podemos perceber nossas vidas, a ponto de entendermos onde nós estamos. E hoje à noite aqui, ó Pai, eu quero entregar todos em Tuas mãos. Se todos aqui são salvos, graças a Deus. Mas se por acaso ainda há pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, cuida desta pessoa, Pai. Faça com que ela possa reconhecer Jesus como Salvador e possa se entregar e se tornar filho do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.